Os costumes estão dissolvidos, as consciências em debandada, os caráteres corrompidos. A vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido. Ninguém crê na honestidade dos homens públicos. Perfeita, absoluta indiferença de alto a baixo. Toda a gente diz, o país está perdido. Parece escrito hoje, mas este texto do primeiro fascículo das Farpas, com mais de um século e meio, manifestava deste modo cru o descontentamento de Eça Queiroz e Ramalho Artagão com o Portugal de então. Hoje, 9 de dezembro, Dia Internacional contra a Corrupção, vamos falar deste que é considerado um dos problemas mais graves que o país enfrenta. São 29 mil milhões de euros perdidos por ano, quase um décimo do PIB que desaparece mal emprego a causa de pobreza de 2 milhões de portugueses. Tudo começa com um favor e acaba num crime, escreve Guilherme Oliveira Martins. Mas o que é de facto a corrupção e como formar e alertar as camadas mais jovens para este combate que urge? Ângela Malheiro, historiadora de arte e doutoranda em História Contemporânea, foi florista e voluntária em Moçambique antes de se tornar professora há mais de 25 anos no Colégio Sagrado Coração de Maria. É vice-presidente da Associação All for Integrity e coautora do seu programa Rede Escolas Anticorrupção. Olá, Ângela, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui pela primeira vez na Rádio Observador. É um grande prazer esta tua estreia. Tu ainda há muito pouco tempo mudaste de década, entraste numa nova década. Exatamente. Mas a idade não passa por ti, parece uma aluna daquelas alunas que ensinas e tiveste, de facto, uma infância muito arriscada. Tu, desde pequenina, fazias coisas... Foi. Já o risco, como, por exemplo, atirar-se de um primeiro primeiro andar, exatamente. Eu sou filha única. Que idade tinhas? Eu tinha, nessa altura, para aí uns 4 anos, 5 anos, por aí. Eu estou-me a rir, mas podia ser perigosíssimo. Podia. Aliás, eu tive várias experiências que podiam ter corrido muito mal. Para filha única, dei muitos cabelos brancos aos meus pais e, portanto, esse espírito de aventura e que é uma coisa que eu confesso que não sei de que lado é que vem, porque o meu pai era muito cauteloso, a minha mãe era duplamente cautelosa e eu sempre fui muito arriscada, muito aventureira, muito destemida. E sempre achei, desde muito pequena, que o futuro é agora e, portanto, o já era uma urgência e, portanto, que me devia arrepender daquilo que fazia e não daquilo que não fazia. Fizeste experiências com um set de química ou de alquimia? Exatamente, ofereceram-me no Natal, já eu tinha 10, 11 anos, ofereceram-me uma caixa de alquimia, lembro-me que chamava-se mesmo alquimia, e eu tive sempre o hábito de nunca ler um livro de instruções. Nunca na vida li um livro de instruções. Nem de eletrodomésticos, nada. E acabou. Exatamente, tem que dar. E, portanto, também não correu assim muito bem porque espatifei uma peça de... Uma bancada da cozinha em mármore que ficou azul turquesa e que corroeu. Porque fiz uma mistura... Fogueiras dentro do caixote, lixo. E o almoço ia embora pela janela, tiravas o teu almoço pela janela também. Os restos de comida, pela janela da casa de banho, etc. Por aí fora. Além das competições de tiro ao arco, tiro a compressão de ar com os teus vizinhos, etc. Diz-me, quando é que tu, que és também uma contadora de histórias, diz-me quando é que veio este teu apelo pela história? Porque tu, de facto, foste para a história, licenciaste em História, variante de História da Arte, e depois és doutorando em História também. Foi um acaso. Eu sempre gostei de histórias e da história contada por outros. E eu nunca pensei na vida seguir História, nem nunca pensei na vida ser professora de História, tão menos. Foi um autêntico acaso. Foi um autêntico acaso. Oportunidade? Eu hoje sou muito faladora por inerência da minha profissão, mas eu fui sempre, grande parte da minha vida, muito mais observadora do que faladora. Observadora? E estás sempre, no sítio certo. Exatamente. e sempre me encantou a forma como o meu avô paterno contava as histórias da vida dele, um centenário, morreu com 98 anos. Incrível. E eu sempre que estava com o meu avô, os meus pais são do Norte, são de Ponte Lima, e portanto as minhas férias do Natal e as férias grandes, eu sempre tive uma paixão de morte por aquele meu avô, porque ele tinha sempre histórias extraordinárias para contar, de um tempo que para mim parecia uma coisa absolutamente irreal, inconcebível, num alto Minho que passou muitas dificuldades durante a Primeira Guerra Mundial e durante todo o século XX.
E, portanto, eu fui para a Universidade, para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, num ano, em 92, quando tinha entrado em 2 cursos diferentes, Direito e História. Direito para uma universidade privada, História para uma universidade pública e, portanto, numa altura e numa família modesta, a opção foi ir para a escola, para a universidade pública. E aí eu confesso que fui-me apaixonando ainda mais pela história, porque tive extraordinários professores, extraordinários contadores de histórias, o professor José Matoso, o professor Luís Cruz, que é, sem sombra de dúvida, uma das bases do meu conhecimento e do meu gosto pela história, o professor Fernando Rosas, o professor António Camões Gouveia e Raquel Henriques Pereira. Exatamente, portanto, foram pessoas que te formaram. Exatamente, e Raquel Henriques Pereira, em termos de trabalho, de disciplina de trabalho, de formação, em termos pedagógicos, foi a maior referência. Bonito também esta homenagem ao teu avô, contador de histórias. Eu sei que o teu avô e o teu pai foram pessoas que te marcaram muito para a vida, muito, de quem tens muita saudade e com razão. A tese deste teu mestrado em práticas culturais para municípios é muito engraçado, tens esta versão, não só da História da Arte, que eu tenho um carinho especial, mas por formação educacional, por ensinar outros professores. Tu participaste muito tempo na Associação de Professores de História e fizeste muitos trabalhos com eles e manuais que tu escreveste e que tu deste formação. Esta tua tese da Baixa Chiado, uma sala de aula dinâmica e interdisciplinar, a proposta de interação com o público escolar, cá está, foi a tua tese de mestrado. E nesta do doutoramento, o papel do património no discurso político do Estado Novo. Muito bem, o património também é outra das minhas bandeiras, gosto muito. É uma coisa muito importante, também sente a importância e que é tão mal acarinhado, ainda hoje em dia é tão destratado. Eu acho que a escola bem podia ser a céu aberto, porque acho que se desenvolvem múltiplas competências, aprender a olhar, aprender a observar e cruzar conhecimentos conhecimentos interdisciplinares. O património permite isso tudo. E, portanto, a experiência que eu fiz com a tese de mestrado foi a partir de um território lato, que é a Baixa Pombalina, de como eu podia cruzar conhecimentos de diferentes áreas, desde o português, o inglês, as ciências físico-químicas, a matemática. Sim. E, portanto, o exercício que eu fiz foi provar, a partir do património construído, mas não só, porque podemos cruzar ali outras memórias, não é? Património material também. E o início desta conversa não podia ter sido melhor, porque eu sou a fã das farpas e de como as farpas podem se cruzar aqui com tanta coisa na atualidade. Exatamente. Assustadoramente atual. É incrível. E, portanto, esse exercício permitiu-me, por um lado, cruzar e puxar pela minha criatividade, e puxar, sobretudo, também pelos conhecimentos e pelas valências das diferentes disciplinas, num espaço a céu aberto, naquilo em que nós nos cruzamos todos os dias. Pode ser a Baixa Pombalina, mas pode ser uma outra narrativa e um outro espaço patrimonial e de memória, e de como os espaços de memória podem se cruzar com os nossos conhecimentos. Exatamente. E as nossas matérias que vêm nos livros. Tanta coisa que tu fizeste como criadora de projetos culturais. Estou a pensar nos passeios pedestres pela Lisboa medieval. Imagino-te na moraria com os teus miúdos, no Beco da Achada, a ver aquelas casas lindas de morrer, a caça ao tesouro do Palácio da Pena, a viagem ao tempo do Mosteiro do Jerónimo, Santa Maria de Belém, a viagem ao Gótico de Alcobaça à Batalha, aquele pé-de-papa que tu fizeste em Tomar, outra cidade tão bonita, a caricatura antimonárquica do Rafael, e também está espalhada por Lisboa toda. É impressionante como estes projetos que tu também fizeste. Estás a falar em 1997, quando trabalhaste também no Serviço Educativo do Palácio da Ajuda. No ano seguinte ficaste professora de História, já és há mais de 25 anos. Sim. Concretamente aqui no Colégio do Sagrado Coração de Maria. E também fizeste um trabalho muito giro no Centro Social e Paroquial de Camarate. Esta coisa da minha turma adota um avô ou uma avó, não é? Sim, sim. E a turma gêmea, são outros projetos que tu fizeste. Sim. Sempre muita ligação dos miúdos, com as suas memórias, cá está. E com e o colégio, como muitas outras escolas em Lisboa e pelo país, cada vez mais estão atentas a esta dimensão, que é a dimensão do social, mas de como esse social pode formar os nossos alunos numa perspectiva de educação integral. Para lá dos conhecimentos, para lá das competências. Da matéria curricular. Exatamente. E, portanto, nós tínhamos uma irmã
que era a responsável pelo centro de Camarate e que foi para o centro de Camarate numa altura em que o centro de Camarate não tinha nada e, portanto, nós mobilizámos a comunidade educativa e tínhamos com frequência professores destacados, voluntários, que iam dar aulas de apoio aos alunos do centro de Camarate e depois mais tarde nas Galinheiras. E depois começámos a criar aqui, para além de Camarate e depois das Galinheiras, como é que no ambiente e no meio envolvente do colégio, nomeadamente na freguesia de Arroios, mais envelhecida, como é que nós podíamos criar ali uma relação com os idosos. E foi aí que nós se pensou, na altura eu era coordenadora do segundo ciclo, pensar num projeto que permitisse, com alguma regularidade, os alunos das diferentes turmas do segundo ciclo, não é, terem uma família de acolhimento, não é? O avô, a avó, perceber quais eram as suas necessidades, mobilizar as famílias. Isto foi muito interessante porque alargou às famílias pais que eram médicos, que viam consultas específicas, etc. Outros serviços que eles podiam dispor e podiam aproveitar. Apoio em termos de recolha alimentar e com a turma gêmea. Foi muito engraçado porque as turmas do colégio tinham uma turma do centro paroquial, do centro de Camarate e, portanto, faziam ao longo do ano atividades que permitiam encontros e parcerias e esse intercâmbio. E, portanto, acho que foi muito, muito, muito enriquecedor. Estás também como investigadora no Arquivo Histórico do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Isto é um colégio de freiras, obviamente, ali bem perto da minha faculdade, do técnico. O primeiro volume já vai sair para o ano e depois vai haver mais. Continuas como investigadora, não? Sim, agora vamos parar um bocadinho porque isto são muitas solicitações, não é? Mas este primeiro volume que tem a ver com os primeiros anos da presença do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Estamos a falar em 1871, foi quando apareceu? Exatamente. Então, o ano das farpas, ainda por cima. Exatamente. Está tudo ligado. Portanto, Porto num tempo muito adverso, e eu falo muito disso neste primeiro volume, num tempo muito adverso, a coragem, exatamente, com muita tensão também no Porto, muito adverso também, não só aqui em Portugal, mas também em Espanha, às ordens religiosas. Este instituto nasceu em França, em Béziers, como figura central o padre Jean Gaillac, depois uma cofundadora, a Mère Saint-Jean, portanto uma leiga que enviuvou e que depois enveredou pela vida religiosa e que depois, a partir de Béziers, a urgência de expandir, embora todas as condições dissessem para não o fazerem. E, portanto... Lutaram contra tudo e contra exatamente, todos? Foram para a Irlanda, Portugal, depois não é nada que seja alheio a ti e ao teu percurso. Fundaste este site há 6 anos, fundaste este site Cidadania Real aqui, como acrónimo de responsável, inteligente, ativa e livre. Logo a seguir veio esta pandemia, onde aí foste aqui ao este projeto extraordinário desta professora, que não cruzou os braços, quando todos ficámos em casa, com estes Bumba na História. Aqui seguiste o exemplo da Mariana Cabral, com a de Bumba na Fofinha, e puseste este Bumba na escola, o Telebumba, que era o hashtag Telebumba, que foi uma espécie de telescola para estes vídeos de 4 horas, 20 minutos sobre a história, onde até os teus alunos é que puseram esta alcunha, porque muita gente aprendeu continuaste a dar a história de uma maneira divertida aos teus alunos e a muitos pais e muitos adultos. Sim, e muitas pessoas no país, muitos alunos no país. Bumba na História, foi ótimo. Eu tinha esta alcunha, os alunos deram-me essa alcunha, eles diziam que eu era muito parecida a falar com a Mariana Cabral. E quando veio esta intempérie, nós não sabíamos, eu estava com o ensino secundário e nós não sabíamos o que é que iria acontecer relativamente às avaliações externas. E, portanto, as aulas continuavam, mas ainda não sabíamos exatamente se haveria exames ou se não haveria... Exatamente, no final do ano. Ninguém sabia, com os confinamentos, quando é que iriam acabar. E, portanto, eu tentei, por um lado, prevenir, porque o nível de incerteza não era só meu, era das famílias, era dos alunos, e então eu achei que, bom, vou fazer qualquer coisa. Eu tinha muito material feito, e, portanto, era transformar o material que eu usava, muito aquele material que eu usava em aulas, e colocá-lo numa versão auditiva, podcast, visual também. Exatamente. E o YouTube deu-me permissão
porque os vídeos inicialmente só eram de 15 minutos. O YouTube deu uma autorização, tendo em conta a utilidade, 30, não é? Deu uma autorização para ter mais maior. tempo, Boa. uma hora, uma hora e meia. Público. Exatamente. Boa. A Direção-Geral de Educação também reconheceu o papel importante e, portanto, deu o patrocínio da Direção-Geral no estudo em casa, o hashtag Eu Estudo em Casa, e no fundo foi um meio também para os alunos em casa, as famílias, não só os meus, porque a ideia foi sempre pensar também que muitos outros alunos passariam pelo mesmo. E, portanto, continua, e de vez em quando eu continuo a receber mensagens de alunos que eu não conheço, do ensino português fora de Portugal, de pessoas que estão a requalificar as suas vidas e que estão a voltar à faculdade e precisam de fazer exames e muito tudo curioso. Mais. E, portanto, tem sido uma ferramenta de trabalho, como muitas outras. Tu há 20 anos passaste também em Moçambique, em Quelimane, concretamente, nesta Casa da Esperança. Aí foi uma experiência que também foi transformadora para eles, mas também para ti. Arrebatadora. Foi uma experiência de vida, foi um ano complicado, nós fomos no ano em que se ouvia aquela questão do desaparecimento de muitos missionários por causa do tráfico de órgãos, desapareciam muitos portugueses e não só. Fomos a ouvir todos os dias na imprensa e sobretudo nos jornais, nos telejornais, muitos episódios destes a acontecer em toda a Moçambique. Foi com reunir alguma coragem, mas tu és uma mulher de armas. Com 2 alunos do Colégio de Lisboa e uns 14 do Colégio do Porto, do Colégio do Rosário, e portanto era uma iniciativa promovida pelo Colégio do Rosário, e foi absolutamente arrebatador. Eu acho que recebi muito mais daquele espaço e daqueles alunos e daqueles jovens e daquelas pessoas do que alguma vez eu pudesse dar, porque na verdade o espaço, o tempo era outro, e as marcas que deixaram em nós acho que são marcas para sempre, em coisas tão simples como o uso do recurso água, o uso da recurso energia elétrica, é tudo muito diferente, relativiza-se muita coisa. Temos a abundância, um potencial humano fantástico. Só nos queixamos, exatamente. É um potencial humano fantástico e com um país com muito, 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 muito para fazer. À distância, nunca mais regressei, mas à distância, ouvindo aquilo que se vai passando em Moçambique nos dias de hoje, confesso que corta um bocadinho a alma, claro, porque aquele país é um país de muitas oportunidades, de um sem número de caminhos que podem um potencial enorme. Muito bem, Ângela Milheiro, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa. Até já. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. 7 anos e meio. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscar-la. E não dá a faca. E eu levantei-me assim, vem buscar-la. É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo, eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio de quando há querida, acabo destes gajos todos que são... Este é o Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Estamos a conversar com Ângela Milheiro. Ela é professora, investigadora e historiadora de arte que, como vice-presidente da Associação All for Integrity, é uma das criadoras do programa Rede Escolas Anticorrupção,
que pela promoção de uma cultura de integridade, visa mobilizar as gerações mais jovens para esta luta contra a corrupção. E tinha uma última coisa para te perguntar sobre estes teus hobbies, estes teus escapes, esta da marcenaria, restauro de madeiras, é uma coisa que fazes de vez em quando, para aliviar a cabeça de outras coisas? Eu cresci a ver um artista em casa a trabalhar com as mãos que era o teu pai. E com a madeira, que era o meu pai. Muito bem, fazia marcenaria e coisas assim, fazia embutidos e esse tipo de coisas. Sim, e restaurava madeiras. Sim. E eu acho que puxo um bocadinho aquela questão da criatividade, do encontrar soluções, muito por aquilo, pela forma como o meu pai lidava com a madeira e como poderia restaurar algo que era irrestaurável. Incrível. Era bem dotado mesmo para aquilo. Mesmo. Desde muito novo, e era o meu pai, como é óbvio, era um grande artista, mas efetivamente quem tem trabalho feito pelo meu pai diz e usava muito técnicas antigas, usava muito pouco estilo cola. Como da Fundação Ricardo Espírito Santo. Exatamente. Mas, e também é uma coisa boa para a cabeça, não é, Ângela? Há várias coisas que eu tenho que são fala verdadeiras. Saúde mental e tudo. Exatamente. É um escape perfeito. A pessoa pode mentalizar-se, pode estar concentrada, pode estar focada. O desenho, que eu gosto muito e que desenho menos, sim. Mas tudo o que for questões ligadas à madeira... Quem pode, é muito interessante. É ótimo, é um escape, é também um tempo de nós enquadrarmos o nosso ser dentro de nós próprios. Okay. Porque enquanto estamos ali a trabalhar e a focar-nos naquele... Os nossos pensamentos ficam... Nós arrumamos a nossa vida, como eu costumo dizer. Além de ser uma coisa linda de morrer, quando é muito bem feito, e são coisas bonitas. Estás a lidar com arte, com estética, com a beleza. E tu, como historiador de arte, não pode ser melhor, não é? Tens tantas coisas bonitas nessa área. Natália, pelo amor de Deus. Muito bem, vamos falar então deste All for Integrity. Estamos a falar em 2021. Tu, neste momento, és vice-presidente. Isto é uma associação apartidária de sociedade civil. E aqui falamos do professor doutor André Correia de Almeida. Estamos em Nova Iorque e estamos nesta altura onde ele foi muito ousado e em Nova Iorque fez um evento. Exatamente. O André pensa também ele muito fora da caixa e em 2020, começa em 2020, no dia 5 de outubro, sai à rua, portanto... Ele era professor na Colômbia, economista, ele estava lá. Exatamente, e o que é interessante no André é que, apesar de imigrado, apesar de já há muitos anos nos Estados Unidos, tem sempre uma visão muito atenta àquilo que se passa em Portugal e muito preocupado também com esta noção, que é um termo que eu gosto muito, que se deixou de usar. Houve ali uma altura que na escola usou-se muito a questão o conceito do bem comum. Sim. E que é o bem comum, e o Jacques Delors fala muito desta questão do bem comum, e o bem comum em termos sociais é algo que realmente importa muito. E devia ser a política, não é? Devia estar centrada nisso, não é? Exatamente. E o André faz uma iniciativa de rua nas redes sociais, muito na ideia que é o princípio base da All for Integrity, não é? Pôr no centro da discussão dos portugueses, não deixar a temática da corrupção como sendo uma temática exclusiva de um qualquer gueto, de um qualquer enclausurado, exatamente, ou do meio político. E, portanto, colocar... Trazer para a rua, exatamente, para a música, para os outros, para as redes. É incrível. Foi cantar o Imagine no Central Park e depois à frente da Fearless Girl, ali aquela estátua à frente do touro na Wall Street. E depois provocou-me... E pôs nas redes, pronto. Exatamente. E houve aí uma onda que começou. Exato. E provocou-me no sentido de pensar se havia possibilidade de trabalhar estas temáticas em contexto escolar, numa ótica de literacia anticorrupção. Exatamente, tão importante. Aqui é o essencial, não é? Que é a pergunta que mais fazem. Como é que se fala da corrupção nas escolas? Exatamente. E, portanto, a ideia de... Porque é importante, primeiro, é importante falar nas escolas. Sim. As pessoas pensam, não, isto é uma coisa muito criminosa, vamos pôr isso para os adultos. Não, isto é uma coisa que se deve, e vocês provaram isso, o que é extraordinário. Desde os mais pequeninos devem começar a fazer ações adaptadas a todos e aos vários níveis. Tu foste professor a todos os níveis, sabes isso. É uma coisa muito transversal. Há maneiras de ir falando e de ir mostrando o que é mau, o que é bom, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve. E a partir do exemplo diário, não é? Como o Dr. Guilherme de Oliveira Martins diz, isto não é o problema dos outros.
Isto é um problema nosso e começa em nós. Exatamente. E em coisas, muitas das vezes, que estão enraizadas culturalmente e que nós achamos que é uma normalidade. Aliás, nós pegamos na nossa literatura, e se formos lá mais atrás, não é? Por exemplo, com o Gil Vicente, a figura do corregedor, não é? Que foi comprada com coelhos e perdizes, não é? Que é chamado de ladrão, e se formos aprofundando, já não falo das farpas, não é? Mas se formos aprofundando até, por exemplo, o gnome que o Costa Cabral tinha, o Chibo, por ter enriquecido tão rapidamente, ele que vivia numa casa da estrela com poucas condições, em pouco tempo, enriquece e até compra metade do convento de Cristo. de riqueza, exatamente. Não é? A questão do caciquismo, da falta de integridade, do que falava o Padre António Vieira, por exemplo. Exatamente. Temos muitos exemplos disso, de facto são coisas que foram atravessando a história também. E a formação... Quando nós apostamos, quando criámos a Wall for Integrity e apostamos na missão da literacia anticorrupção, nós queríamos chegar a todas as faixas etárias e a todos os públicos, começando na escola, na formação, numa ótica de formação para a cidadania, numa formação de cidadãos ativos, esclarecidos, mas que a temática da corrupção não fosse trabalhada de forma inflamada, baseada em casos específicos A, B ou C, porque eu também acredito que a escola é um espaço de esperança, é um espaço transformador, e num tempo em que os nossos jovens olham para o futuro numa perspectiva, e cada vez mais olham para o futuro, com pouco agarrados ao país no ponto de vista da sua continuidade profissional, nós temos que devolver a esperança aos portugueses e temos que devolver a esperança aos nossos jovens. Porque, ao contrário do que se possa imaginar, os alunos, os nossos jovens, olham para o futuro já com perspectivas muito balizadas. As pessoas pensam que não. Estão muito novinhos, não percebem nada. Não. Mas não. E depois é engraçado o teu programa, é muito bom porque, primeiro, houve um grande sucesso e em apenas 2 anos, o programa já vai na 4ª edição, em apenas 2 anos viu triplicar o número de escolas participantes. Portanto, passaram em 2023 a 50 escolas, 4.100 alunos, 100 professores impactados em 3 continentes. Vocês passaram na Irlanda para Macau, a Escola Portuguesa de Macau, tantos exemplos, Estados Unidos, Chile, a França, há muitos exemplos. Qualquer escola é outra coisa que vocês fazem bem. É qualquer escola, pública, privada, ensino regular, ensino profissional, até internacionais. Há outra coisa muito bonita, os alunos podem passar o conhecimento aos pais, e isso é muito importante, passar por isso. As aulas de desporto também são importantes, porque o desporto é um muito bom motivo, uma muito boa razão para chegar aos miúdos que eles percebem. Também se passa muita coisa de corrupção no desporto, e eles ouvem falar destes casos. Exatamente. E os professores de educação física, todos eles, de todas as disciplinas, mas tem sido muito interessante nestas 2 últimas edições, a 2ª e a 3ª edição, nós tivemos cada vez mais professores de educação física a trabalhar a estas questões em torno da integridade no desporto. E isso tem sido muito interessante. Uma ferramenta ótima. Porque é um dos exemplos. Eu, logo no início, na primeira edição, reuni com o desporto e o nosso... da juventude. Exatamente. E eu fui muito tocada por esta questão, não só das contratações, mas também, por exemplo, do jogo ilegal, várias dimensões dentro do desporto que são muito, enfim, que não são públicas, que estão numa dimensão sombria e que cada vez mais os jovens, sobretudo os rapazes, e as raparigas também, que entram na alta competição, mas que têm, sobretudo no futebol, que têm a esperança de ir para que estão nos clubes e, portanto, têm uma grande esperança e promissora de avançar. Não é? Esta dimensão do conhecimento e de pôr na mesa todas as cartas e dar ferramentas, não só aos alunos, mas também às famílias, de estarem atentos a determinados comportamentos. Claro que isto é transversal à sociedade, mas no desporto também está incluído. Sim, também está muito incluído. Ensinam conceitos que é muito importante: o que é a corrupção, o que é o lobbying, o que são as portas giratórias, o que é o índice de percepção. Isto é muito, muito importante. Há este barómetro da corrupção também, este estudo do Luís de Sousa e da Susana Coroado, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, este que, no fundo, revela este polvo da corrupção em que nós vivemos. 51,6% dos portugueses consideram que a luta contra o fenómeno não é eficaz. Há que reverter um bocadinho esta vossa ação nas escolas
pode reverter um bocadinho esta percepção que as pessoas têm. Pode, e reverter quando estamos a falar do assunto, e portanto não o colocamos debaixo do tapete, e portanto a escola também é um espaço para falar destas temáticas, e à semelhança daquilo que eu falava há pouco relativamente a cruzar informação para um espaço memória patrimonial, também aqui pode haver cruzamentos interdisciplinares muito interessantes, não é? Desde o básico até ao secundário. Às vezes perguntam-nos com muitas dúvidas se este é o caminho. Este é um caminho, dos muitos, claro. dos muitos Vocês caminhos. têm esta coisa muito bonita do respeito, porque há outras instituições, como você diz, e muito bem, que nós conseguimos e respeitamos, outras entidades que combatem a corrupção. A TI, por exemplo, a transparência e integridade. E isso é muito importante, porque vocês não são a favor desse bairrismo, dessa coisa, não, de todo, desse tribalismo político. Não. Aliás, o menos são possível. complementares, são importantes. Nós não somos uma associação para produzir conhecimento na matéria. Temos extraordinários exemplos, acabaste de falar do Luís de Sousa, da Susana Coroado, temos o Pedro Magalhães, obra extraordinária que fazem, estudos extraordinários que fazem, e portanto muito do nosso trabalho é levar para as escolas e problematizar o problema. Falávamos, por exemplo, há pouco da questão do índice de percepção. É bom e é interessante falar com os nossos alunos, claro, com uma linguagem muito diferente, de acordo com a idade que têm e de acordo com o contexto. O que é uma percepção? Exatamente. E qual é o efeito de uma percepção? O efeito psicológico. E dos aspectos negativos dessa percepção. O efeito psicológico pode um índice de percepção ter, mas não deixa de ser uma referência, e temos que trabalhar esse espírito crítico sobre os dados. Sem medos, sem receios, sem bairrismos, e portanto é muito por aqui. Outra coisa, Ângela, que eu acho que revela muito do vosso bom senso, nesta disciplina de educação para a cidadania que tanto se faz, é um dos temas facultativos. É facultativo e faseado, mas tu disseste, ainda bem que é assim. O tema de corrupção, dizes tu, estou a citar-te, ultrapassa as agendas políticas, e a escola não pode ser vítima das agendas políticas. É muito bonito isso, porque as pessoas diriam, não, tens de pôr isto, todos os miúdos a falar disto já, hoje. Sim. E vocês dizem, calma, vamos com o tempo, o governo fará o tal referencial de educação para a transparência e a integridade, aliás, convidou a All for Integrity a fazer parte, mas até que o tema se torne obrigatório, dizes tu, temos de percorrer um longo caminho e, portanto, por que não ser uma coisa facultativa? As escolas que queiram, inscrevam-se e a gente dá materiais, ajudamos e vemos outros exemplos, aprendemos todos uns com os outros. Trabalhar este tema contrariado, isso é engraçado. Trabalhar este tema contrariado é uma grande asneira. Pois. Os professores iam-se limitar a ler a matéria curricular e despejar nos alunos. E fazer exames sobre isso. Porque, mas não é assim que se trabalha isto. Num tempo tão polarizado, numa escola, ela própria tão polarizada... Neste momento, tão mal. Tinha cá o Rui Correia, professor do ano, que dizia a escola precisa de tempo de calma agora. Sim. Sosseguem as escolas, sosseguem estas temáticas todas, deixem as escolas trabalhar, deixem as escondas... E é muito importante isso, cá está, vai nesta linha. É preciso paz neste meio agora, neste momento. E é preciso confiança e autonomia, respeitar a autonomia. E que a sociedade civil... sejam que órgãos e que elementos forem, confiem na escola como uma instituição de pessoas, não é? E as instituições de pessoas, há coisas que correm bem, há coisas que correm menos bem, mas esta é uma temática que eu costumo dizer que as pessoas têm que sentir apeladas, têm que sentir com vontade de trabalhar esta temática. Contrariar um professor, agora vais falar sobre esta temática, não vai correr bem, certamente. Outra coisa muito curiosa que vocês aqui também apoia é a questão de uma aproximação intencional dos jovens ao poder. Isso é muito importante também. Sim. Sobretudo um bocadinho mais velhos, não é? Digamos assim, secundários. Sim. Nós, o grande objetivo... É o que isto consegue também. Não é? É cruzar também competências que estão naquilo que é, aquilo que se espera, a formação do ensino obrigatório. Ou seja, nós quando olhamos para o plano de educação para a cidadania, temos vários aspectos que estão aqui na formação. Sim, há 14 temas, não me engano,
grandes para temas. lá dos temas, o que é que nós queremos que os nossos jovens, terminado o 12º ano, não é? E nós queremos que os nossos jovens sejam cidadãos ativos, esclarecidos e interventivos. Se nós conseguirmos, da mesma maneira que em todas as disciplinas, nós procuramos sempre cruzar com as dimensões da formação para a cidadania, porque é que nós não podemos usar esta temática e aproximar os jovens daquilo que são as instituições de poder, conhecendo o seu presidente da junta, fazendo um bocadinho a lógica do Junior Achievement, do braço direito, acompanhar uma manhã, uma tarde e perceber quais são as dificuldades e os desafios que um presidente da junta, um presidente da Câmara enfrenta em matérias de integridade, em matérias de transparência. Ouvi-lo na primeira pessoa, provocar até estas entidades. O que é que estão a fazer? E os jovens são críticos. Aproximá-los do poder central. A maior parte dos nossos alunos nunca visitou a Assembleia da República. Sim, ou uma junta de freguesia. Ou uma junta de freguesia. Até o espaço, a organização, pensar... Se calhar até despertam vocações e despertam... Olha que engraçado, eu gostava de fazer isto. Quem sabe? É engraçado porque, para dizer, o All for Integrity tem outras iniciativas, concretamente a Tech for Integrity, o prémio Tágites, por exemplo, é um prémio que visa premiar pessoas que inspiram no combate à corrupção, que acontece todos os anos, a Rádio Integridade Mais, a Academia All for Integrity para empresas, mas estamos sobretudo a falar deste passo das escolas, da rede de escolas. Como é que isto se processa? Diz-me, Ângela, as escolas podem se inscrever? Já tem muitas escolas? Este ano temos 62 escolas. Estão espalhadas pelo país todo? Pelo país. Temos 57 escolas em Portugal continental. Temos uma escola portuguesa em França, na Suíça, Angola, Moçambique e uma escola no Brasil, que eu devo dizer, todas as escolas estão a fazer trabalhos extraordinários. A Escola do Brasil está a fazer um trabalho muito interessante, porque não é uma escola, é aquilo que nós poderíamos dizer aqui no contexto português um ATL, e que não estando presos... Um trabalho extracurricular, digamos assim. Exatamente, não estando presos ao currículo de um programa, como numa escola. Por isso estão mais soltos. Estão muito mais soltos e têm feito trabalhos muitíssimo interessantes, claro, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua linguagem, com as idades que têm e com os problemas que têm também. E, portanto, aquilo que nós fazemos é, conhecendo bem o funcionamento... As escolas inscrevem-se no All for Integrity, vão ao site e podem escrever as condições e inscrever-se. Nós em julho, normalmente os novos, o 9 de julho os novos são para nós muito como é agora este... E portanto nós chegamos a 9 de julho e apresentamos o programa já para a próxima edição. E é a altura em que as escolas já estão a fazer o planeamento do ano a seguir, e portanto já começam a ponderar se sim, se não, se faz sentido, se não faz sentido. No início do ano letivo, setembro até final de outubro, as escolas vão ao site da All for Integrity e mostram a sua intenção de participar. Sim. Inscrevendo, dizendo quais são os anos que querem participar, quais são as disciplinas e, portanto, o que é que fazem a partir daí? Nós temos uma narrativa pedagógica que mais não é do que uma planificação de conteúdos e propostas de atividades. Plano de intenções, digamos assim, para o ano. Aquilo a que nós chamamos os nossos 5 pilares, o roteiro de 5 passos, e que depois a escola tem essa liberdade, essa flexibilidade, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto, implementar, respeitando esses 5 pilares, implementar, se é uma escola artística, vamos fazer um projeto mais visual, se é uma escola profissional do turismo de Portugal, adaptado à realidade, se é cozinha, se é gestão, se o que é, e portanto fazem o seu plano e envia-vos. Exatamente. Portanto, nós temos 2 momentos do ano em que as escolas depois enviam-nos evidências do trabalho que desenvolveram, e depois temos um júri que vai validar essas evidências. Portanto, as escolas vão-nos mandar... Já no fim do ano? Em 2 momentos. Final do primeiro período de semestres e no final do ano. Para haver aqui, para não se juntar muita informação e, portanto, termos aqui 2 momentos de validação e não de avaliação.
Tá bem. Estamos a validar. Validação, no fundo, estão a dar um selo digital, um certificado, digamos assim. Exatamente. Fica uma escola embaixadora, pode ter o caso de ficar numa escola embaixadora. E procuramos, no fim... exemplos, e depois comunicam entre elas. Há alguma cerimónia, alguma coisa onde se podem encontrar? No final do ano, procuramos ter uma cerimónia onde as escolas participam, com professores, com representantes de alunos. Até o ano passado, a primeira e segunda edição foi presencial. O ano passado quisemos ter as escolas que estão noutros hemisférios e em outros horários como também presentes. De Macau, por exemplo. Exatamente, e fizemos online e foi excepcional porque tivemos centenas de pessoas em simultâneo a assistir à apresentação dos alunos, portanto o modelo foi diferente. E este ano estamos a pensar em maio, no dia 14 de maio, fazer também um evento. Aqui já não passo mais à frente. Há cada vez mais pedidos das escolas e dos professores para formarmos os professores nestas matérias. Cada vez mais temos esta preocupação por parte das escolas, nomeadamente por parte dos professores. E, portanto, vamos querer, em maio, criar um momento para formação de professores e também partilha do trabalho que os alunos desenvolveram. É extraordinário, Ângela Milheiro, estou contentíssimo. O nosso tempo voou, eu já sabia que isso ia acontecer, mas, de facto, tu és a prova viva de que, de facto, a mudança começa aqui, começa agora e começa a partir de cada um de nós. Isso é muito, muito importante. E sobretudo das crianças e das pessoas mais novas, dos alunos da escola. A escola como este tema importante, que também deve ser interessante e importante para a escola passar para os miúdos. Todos temos, tenho um bocadinho a ideia que esta tua rede de escolas tem um bocadinho a ver com um passo a passo, conquista a conquista, vai-se considerando, vamos fazendo caminho nesta luta contra a corrupção, na promoção desta cultura de integridade que é tão importante e que vocês fazem com todo o vosso empenho, todo o vosso carinho. Tenho que desejar a melhor das boas sortes, Ângela, e que consigam ter depois notícias boas quando for o encontro final em maio e muito mais obrigada. à frente. Muito tudo obrigada. Tudo bom então para este Muito para este obrigada. Projeto. Muito Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.